Bom dia! Eu já fiz a apresentação da senhora, mas eu repito aqui, conversamos então com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, a Célia Maza de Souza, uma vasta, longa experiência no que se trata de assunto, né, do assunto da psicologia. É um prazer tê-la aqui nesta manhã de terça-feira nas nossas plataformas digitais, no Instagram, também no Facebook e no bandab.com.br. Seja bem-vinda! Obrigada, prazer estar com vocês e a gente poder conversar por um assunto tão importante, né? Sempre foi, e acho que nesse momento tão difícil que vivemos, né? Em todos os aspectos, a nossa conjuntura realmente é bastante complexa e todas as nossas incertezas foram ampliadas, né? Você começa falando do momento de incertezas, né? Na verdade, a gente não tem certeza nenhuma na vida, né? Mas a pandemia nos escancarou isso, no sentido de ter que lidar com o inusitado, né? E principalmente lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, né? E com as nossas vulnerabilidades. Sim. Pode falar, Paulo. Não, é que justamente eu falava na abertura sobre essa questão, né? A incerteza a gente sempre teve, mas ela foi potencializada muito com a questão da pandemia, né? Com todo esse momento que a gente vive, né? Em relação à família, família, se alguém vai pegar doença, se alguém vai ter algum caso mais grave, como já aconteceram em várias famílias, com relação ao emprego, você mudou muito o seu dia a dia, né? As pessoas mudaram a forma de viver com que elas estavam acostumadas. Isso acaba tirando, inevitavelmente, do seu estado de conforto, vamos dizer assim, né? Do seu dia a dia, aquilo que você chega como rotina. De que forma isso impacta, ou está impactando, né? Que a gente vive ainda a psique das pessoas, a forma de pensar e de agir também. Com certeza aumentou muito a insegurança, né? Os níveis de ansiedade, os quadros depressivos aparecem com mais evidência. Mas também as pessoas têm buscado ajuda, né? Para passar por esse momento, talvez de uma forma mais efetiva. Algumas pessoas que pensavam em terapia ou ajuda num CAPS, num serviço de atenção em saúde mental, né? Via SUS, isso também ampliou. E mudou a realidade de muita gente de uma forma, alguns de uma forma mais segura e com privilégios, né? Do poder trabalhar em home office, então tá com a segurança, né? Da proteção do seu ambiente restrito, estar com a família, mas não é a realidade da maioria, né? Então, os ônibus continuam lotados, por muita gente que trabalha nos serviços, né, básicos, seja de limpeza, seja de alimentação, das empresas que não pararam e não permitiram, ou o tipo de trabalho não possibilitou o home office, se expondo mais, e daí o medo, né, do contato. Então, nós somos seres sociais, e a relação social ficou uma relação ameaçadora, né? Estar em contato sem o uso de máscara e outros cuidados, né, com essa aproximação, virou risco de morte, né? Ou, no mínimo, ter uma doença em que a gente nunca sabe qual estágio vai estar. Acompanhei várias pessoas que estiveram com a Covid-19 e que ficavam naquela expectativa do dia a mais. Será que esse é o dia que eu vou piorar? Será que esses são meus últimos dias de vida? Porque também tem essa expectativa ruim, né, de possibilidade de, enfim, a vida acabar. E tem tanta gente que está, por exemplo, em situação de rua, que está em situação de mega vulnerabilidade, né? E teve muita gente que tinha emprego e que perdeu seu emprego, porque as empresas, em sua maioria, lidam com números, né, e não com afetos.
E para quem tem rede de apoio, né, amigos, família, que consegue fazer uma rede de suporte, inclusive para a manutenção da casa, alimentos de alguém, ok, mas para quem não tem, realmente a coisa ficou muito mais difícil. Né? O Sistema Único de Assistência Social, que é pouco visto, inclusive no plano nacional de vacinação e de alguns estados, nem prevê, por exemplo, vacinação de quem está trabalhando no SUAS, né, como prioritário, sendo que muita gente está sendo acolhida, acompanhada pelas equipes do SUAS, psicólogas, assistentes sociais e outros profissionais que atuam nesse sistema. Porque é o único lugar que aqueles que têm menos condições, né, e estrutura na vida, vai buscar algum tipo de suporte, alimento, apoio para moradia, né? Então são coisas bem importantes para a gente ter que dar conta de encaminhar, de lidar e de reivindicar também. E é por isso que a gente fala tanto em saúde mental, porque é fundamental também, né? Você estar bem com a sua saúde mental. E dentro desse panorama, doutora, o que a senhora verificou, o que a senhora acabou constatando nessa época de pandemia, com relação à procura das pessoas aos psicólogos, a essa interação entre pessoas que estão vivendo esse momento complicado e o profissional de psicologia? Qual foi a maior reclamação? Qual foi a demanda que vocês, profissionais da área, receberam de pessoas que procuraram o tratamento? A gente não tem um levantamento disso, né, junto à categoria, por exemplo, de como foi a demanda das pessoas que buscaram ajuda. O que eu posso falar é das buscas que recebi, porque também estou na área clínica, e de colegas, que realmente é uma grande angústia, um aumento da ansiedade em relação ao amanhã, né? E as possibilidades que afetam os relacionamentos na família, para aqueles privilegiados, né? Mais uma vez eu digo, mas que a casa, para quem está, por exemplo, em trabalho remoto, tem crianças, muitas vezes, com a escola online, então tem mais pessoas na casa tendo que dividir computador e tempos de trabalho e de tarefas, né? E isso amplia também as tensões, né? E as famílias ampliam as suas crises, né? Ou colocam lente de aumento nas suas dificuldades de comunicação, inclusive. Então, assim, nós temos realmente uma situação muito delicada, mas nós temos uma situação assustadora em relação aos profissionais de saúde que estão acompanhando o caos na saúde em termos de, principalmente nos locais onde a situação chegou como chegou em Manaus, né? Enfim, que se a gente não tiver um mínimo de estrutura e de investimento na saúde, o caos que acontece no norte do país pode chegar em outros locais, né? De ter alternativa para manter a vida se tivesse o insumo, né? E isso não acontecer. Então, tem profissionais deprimidos, com risco de suicídio, pessoas abandonando áreas, né, que escolheram em algum momento da vida de trabalho e que estão extremamente estressados, né, para poder lidar com isso. E aí, porque a gente imagina, doutora, só fazendo uma observação, porque as pessoas de fora, elas olham os profissionais de saúde e pensam, não, esse profissional ele está preparado já, ou ele já está acostumado a viver esse tipo de situação, a lidar com a perda, com a morte, por exemplo. Mas o que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje é o anormal, né? Nunca, jamais visto por nós aqui na Terra, né? Então, as pessoas estão equivocadamente, com um pensamento que não, somos profissionais de saúde, eles já lidam, já são da área, já lidam com isso, estão acostumados com isso, muito pelo contrário, né? Uma coisa é você lidar com uma perspectiva de um quadro de adoecimento, né?
ou de um acidente mesmo, que é uma coisa impressionante, né? Que é uma outra questão bem relevante para se considerar, né? A violência no trânsito e tudo mais. Ou a pessoa se envolver numa situação de conflito e acontecer de morrer. Outra é você ver vários casos, quer dizer, a overdose, né, de perdas, de morte, de situações complicadas. Tem, sim, milhares de pessoas se recuperando, que tem uma manifestação da doença suave, mas são mais de 200 mil mortes, é muita gente, né? E quem teve essa experiência muito próxima na família, tem noção de que não são números apenas, né? E acho que a questão da gente trabalhar e falar de saúde mental é fundamental, não só no mês de janeiro, mas de janeiro a janeiro, né? E neste ano, começar falando de saúde mental me parece fundamental por conta mesmo da conjuntura que vivemos, né? A situação, a emergência sanitária, né? A situação política, enfim, a conjuntura está muito difícil, né? Nós precisamos de verba realmente nas políticas públicas para que todas as pessoas possam ter acesso à saúde, à educação de qualidade. Nós não podemos olhar só para o indivíduo, né? Para aquele que tem a condição de nos procurar no consultório e bancar a sua psicoterapia. A gente tem que ter o acesso também via Sistema Único de Saúde, propiciar caminhos para discussão em que mais pessoas tenham condição de ter esse acolhimento. Estamos na luta aí para realizar a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, que está mais do que na hora de acontecer. E diante dessa situação toda, né, que veio com a pandemia, acho que é um momento bem importante da gente falar disso, né? Nós temos vários meses no ano que a gente fala de saúde mental, né? Maio, a gente tem o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é o cuidado em liberdade, a valorização dos serviços de saúde no território, né? Dos CAPs, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, e toda a rede de atenção psicossocial que envolve a saúde mental. Em outubro, a gente tem o dia 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, e no mês inteiro a gente faz vários eventos, discussões sobre a questão da saúde mental, né? E lembrando que saúde mental é, principalmente, né, o como nós nos relacionamos com nós mesmos, como a gente se relaciona com as outras pessoas e como a gente se relaciona com os desafios. E desafio mega que a gente está tendo desde o ano passado, não é? Verdade. A gente viveu um ano 2020 bastante complicado e a impressão que dá é que a gente estava querendo mais que chegasse o final do ano para ter uma virada, mas até conversava com o nosso produtor Rafael Torquato, eu comentava com ele esses dias, falei, porque a gente está trabalhando direto, né, desde o ano passado, teve as festas, mas muitas pessoas acabaram tendo a responsabilidade de não ir à praia, as que foram também, se cuidaram também, a gente não pode criticar, não pode, mas muita gente preferiu ficar em casa, né? Ter ali um Natal e um Ano Novo bastante com os seus moradores da casa para não ter problema de infectar pai, mãe, avó, né? Houve aí o respeito, né, por parte das pessoas ao distanciamento social e também à não formação de aglomerações. Só que, como eu estava falando, a gente estava esperando 2020 passar e parece que não passou. Ontem foi um dia assim que foi um simbólico, né? Porque com a chegada da vacinação, desde a chegada da vacinação, mas para nós brasileiros, com a vacinação propriamente dita, claro, de forma simbólica ainda, mas parece que dá um novo, não sei se é um novo ânimo, ou verdadeiramente, pô, agora demos uma virada, o ciclo terminou, né? Aquela expectativa que a gente vivia do ano 2020 para que esse ciclo terminasse, parece que ontem, pelo menos eu senti isso, muitas pessoas vieram me falar, realmente, isso
dá aquele, né, aquela respiração mais profunda, respira fundo, solta. Vamos agora caminhar por uma nova etapa. Estou muito errado em falar isso, doutora? Ou muitas pessoas também pensam dessa forma? Teve um refrigériozinho, né, na tensão toda que a gente vem vivendo. Essa mágica de dividir o tempo, né, é maravilhosa, porque traz uma virada de um dia para o outro como uau, algo novo acontece e a gente se energiza e inicia um novo processo. E a questão da vacinação é uma expectativa muito grande, né? Por conta da situação mesmo, da falta de direcionamento, né, político do governo em relação a esse processo, tanto de aquisição como produção, investimento na ciência, né? E o Butantan nos deu um belo presente, eu acho que assim, foi uma comemoração, principalmente por conta de que a ciência brasileira mostra que tem condições de atender a sua população. Precisa de muito mais investimento. Não querendo jogar água na fervura dos empolgados, nós somos mais de 200 milhões de habitantes no país e a gente precisa de 2 doses. Nem todos serão vacinados, porque tem as pessoas, enfim, ou que não podem por uma questão da condição de alergia a algum componente, etc. Mas que a metade se vacinasse. São 200 milhões de doses e nós temos, por enquanto, 2 milhões. Né? Então, tem muito chão ainda para a gente caminhar e produzir e adquirir. Para adquirir tem que ter investimento e tem que ter diálogo, né? Que é uma coisa básica nas relações comerciais, nas relações sociais. Então, a gente precisa, pelo menos, negociar, né, esse processo de investimento aí. Com certeza, muita gente está mais animada, né? Mas tem uma briga também por essa fila. Um quer ser mais prioritário que o outro, né? O que é uma coisa muito triste também que se revela nesse momento, que é essa visão tão umbilical, né? Nós precisamos que quem nos atende lá na ponta, nos equipamentos do SUAS e do SUS, né? Os médicos, enfermeiros, maqueiros, o pessoal da higiene em hospital, esses sejam vacinados primeiro. Né? E vamos seguir, obviamente, o plano de vacinação dentro da sequência, mas existe, assim, uma loucura dentro os conselhos recebem demandas querendo saber, e agora? Né? Como se o conselho tivesse que garantir, por exemplo, vacinação para os seus. Eu participo de um fórum também de conselhos da área da saúde. E não é uma realidade de um conselho só, né? Todos têm recebido esse tipo de demanda. A gente vai ter que ter pressão, né, ao governo para investimento, que tem que produzir, obviamente. Nós deveríamos ser referência, modelo, inclusive, porque somos para outras campanhas de vacinação. O nosso Sistema Único de Saúde dá conta da distribuição e da vacinação de uma forma brilhante. E poderia ser assim neste momento também, né? Mas a gente começa meio que enroscado. A chegada da vacina dá um certo alívio do primeiro lotezinho, né? É verdade. Muito mais. E notícias que a gente tem, né, que não são... E aí vem aquela água na fervura que a senhora falou, faltam insumos agora para a produção de mais vacinas. Então, o Instituto Butantan não tem os insumos da China para fazer novas vacinas. Então, está parado, não se produz mais. Uhum. Parou nesses 2 milhões de vacinas. Se a gente conseguir alguma, é importada. Né? Ou se a China liberar os insumos para a produção da vacina. Mas é aí que está. E não é só o Brasil que quer, né? O mundo inteiro, vários países também estão querendo. E já estão dialogando antes, né? Já. Né? Enfim. Ficamos aí na luta, né? É verdade. Esse delay é sensacional, né? Mas enfim. A gente está conversando com
a presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado do Paraná, Célia Maza de Souza, falando sobre a saúde mental, começando efetivamente um ano novo, 2021, com muitas expectativas. Também é uma situação que a gente vive, ou um estado que a gente tem também e que viveu no ano passado, esperando a chegada de uma vacina, que finalmente acabou chegando, mas é um processo lento ainda, como a gente já trouxe aqui. Dentro desse mundo que a gente vive, a gente também acabou potencializando, digo a gente de uma forma geral, doutor, potencializando a nossa ansiedade. Muitas pessoas que não tinham esse estado, né, acabaram desenvolvendo. Devido a quê? A pandemia, sim, mas isso já está ali engatilhado para que qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, ela se torne uma pessoa ansiosa, se torne uma pessoa que gera uma expectativa dentro de si e daqui a pouco acaba se frustrando. Como é que a gente lida com isso, doutor? Pois não tem digamos, uma solução, uma fórmulazinha mágica, né? Mas, na verdade, assim, toda situação que nos provoca algum tipo de desafio, seja inclusive nas situações prazerosas e tudo mais, existe um aumento, inclusive, de produção química, né, no organismo, que traz pode trazer o quadro de ansiedade leve, né? Inclusive a ansiedade e algum nível de agressividade na vida, né, associada a essa, né, a ânsia de fazer algo, de produzir e tudo mais, é o que nos move. O problema é quando a ansiedade chega em níveis que, ao contrário, nos paralisam, né? Impedem que a gente consiga raciocinar direito, consiga lidar com os desafios de uma forma planejada, organizada, né? A ponto de chegar em quadros da síndrome do pânico, por exemplo, né? Que a pessoa tem a sensação, como se uma morte iminente. Junta com este quadro da Covid, que traz um quadro respiratório sério, as pessoas com ansiedade já ficam achando que estão com a Covid e que estão com dificuldade de respirar, e é um quadro ansioso, né? Então, é comum também nos serviços de saúde pessoas buscarem o serviço achando que estão com um quadro, né? Até porque tem, às vezes, uma dor de cabeça, algum outro sintoma, e é um quadro de ansiedade ampliado, né? É fundamental que a pessoa busque ajuda, né? Seja com psicólogo, seja com outros profissionais da área da saúde mental, né? Mas, principalmente, apesar da situação, buscar algum tipo de atividade que lhe dê prazer. Trabalhar a sua respiração, né? Parece uma coisa boba, assim, mas às vezes a gente tem que apelar para a consciência da respiração, de que o ar entra e sai, né? E trabalhando com situações de objetivos pequenos, às vezes, né? Muitas vezes a ansiedade se amplia porque você vê todo um problema gigantesco para resolver e deixa de resolver pequenas coisas. Então, cuidar do horário de se alimentar, fazer alguma atividade física, aí profissionais da educação física estão aí para ajudar também, né? Fazer sua alimentação dentro de horários, organizar a vida ajuda muito, né? E óbvio, né? Buscar, quem sabe, se isso está difícil de organizar, buscar ajuda num processo de autoconhecimento, de aprofundamento nos aspectos aí que a psicoterapia pode ajudar, né? Com certeza é um dos caminhos, né, possíveis. Então, olha, quantas dicas, hein, que a doutora Célia está dando para a gente, porque é muito difícil você, às vezes, saber lidar com algumas situações, né? Por exemplo,
a senhora citou agora a respiração, a gente não sabe respirar direito também, né? É complicado. E parar para pensar um pouquinho, às vezes, sobre o dia, você acabar pegando alguns minutos do seu dia para refletir sobre as suas ações, sobre o que você fez ou deixou de fazer. São dicas importantes que a doutora está dando para a gente. A senhora falou em crise de pânico, doutora. O que antevém uma crise de pânico? É um quadro de ansiedade? Qual é o gatilho que acaba desencadeando uma crise de pânico? Quem já teve diz que é a pior sensação que se pode ter, porque, como a senhora falou, é uma sensação de quase morte. Isso. É o medo da morte iminente mesmo, né? Veja, o gatilho que desencadeia para cada pessoa depende da sua história, né? Cada situação, na verdade, cada pessoa realmente é única. Mas, em geral, são situações de estresse. Pode ser um novo trabalho, ou a perda do trabalho, né? Pode ser um medo que já existia, por exemplo, de adoecimento, e daí vem uma situação na família como essa situação da pandemia, né? Isso pode desencadear um quadro de síndrome do pânico, sim. As pessoas que trabalham, né, exaustivamente, né, além do necessário, né, não ter o seu limite de alimentação, de sono organizado e tudo mais, uma coisa a mais de estresse aí pode ser o desencadeador, né? Mas isso varia de pessoa para pessoa. Mas são situações que têm um medo, digamos, não identificado, né? É diferente quando você tem medo de alguma coisa, sei lá, medo de cachorro, né? Então, você vai trabalhar e sabe como lidar, ou desviar, ou não se aproximar, digamos, da figura que lhe causa esse medo. A ansiedade não, uma coisa é a sensação do medo sem ter objeto identificado, né, de que lhe causa. Mas são situações de estresse, com certeza, né? Você vai desequilibrando o seu organismo, inclusive, bioquimicamente falando. E daí, nessas, é muito importante também que a pessoa esteja atenta, né? Fazer os seus check-ups, buscar atendimento também na área médica, né? Para lidar com as questões também de funcionamento do organismo. Também é importante. É bom, né, como a senhora falou, e é bom destacar, termos algumas válvulas de escape, né, doutora, para a gente tentar equilibrar aqui, como a senhora falou, o nosso organismo, né? Válvulas de escape como atividades físicas, que a senhora mencionou, participar de algum, sei lá, de alguma coisa que lhe dê prazer, né? Aí acho que principalmente é você fazer alguma coisa que você goste, que aquilo que traga uma felicidade, não sei, algo que lhe faça bem e que você sinta bem fazendo aquilo, né, doutor? Então, Paulo, às vezes, ousar, inclusive, coisas que nunca fez. Né? Por exemplo, começar a desenhar. Ah, mas não sei desenhar, não consigo desenhar, mas pode ser, sabe? Começa rabiscando o papel. Então, buscar algum recurso, porque considerando a situação que vivemos também, de que as atividades em grupo não são possíveis, né? Salvo com 1001 cuidados e distâncias, né? O ideal é que a gente possa buscar essas alternativas e descobrir coisas que dão prazer. Sabe? Escutar música, cantar, dançar, mesmo que seja sozinho, sabe? Uhum. Movimentar o corpo, né? E você comentou um pouquinho antes a coisa de fazer a avaliação do dia, né? De repente, a gente recuperar coisas que, quem sabe, a gente fazia
na pré-adolescência ou na adolescência, fazer um diário, né? Não precisa ser um diário obrigatório, no sentido de que todo dia você tem que cumprir mais uma tarefa, mas que seja um caderno aí que você vai fazer anotações de planos, projetos, de conquistas do dia, de coisas chatas também, até para que na medida que a gente escreve também, a gente consegue elaborar melhor as coisas, né? Mais do que, muitas vezes, digitando, né? Seja no celular, no computador. Esse mundo virtual que acabou, eu não sei como definir, doutora, eu não sei se para o bem ou para o mal, acabou tomando muito das nossas crianças, né? As crianças mesmo, ou adolescentes também. Claro que os adultos, de uma forma geral, já largam do celular e tem hoje como meio de comunicação, de trabalho, usa para tudo, né? Mas as crianças que antigamente tinham, pelo menos na minha época, né? Aquela brincadeira de rua, de subir na árvore, de andar descalço na grama, de interagir mais fisicamente, apesar nas épocas de pandemia, né? Mas antigamente a gente interagia mais fisicamente, né? Pessoalmente, com os coleguinhas. Isso tudo muito mudou, né, da última década para cá com relação à introdução dessa ferramenta, que ela é tão boa, mas pode ser tão ruim também. Como é que um pai pode lidar com isso, uma mãe? E a senhora falou agora há pouco, relembrar o que fazia na pré-adolescência. Minha mãe não vai gostar muito, não, se eu fizer o que eu fazia no passado, quando criança. Ih, já é a dona Joana, já vai vir com um chinelinho. Mas, enfim, como é que o pai, a mãe, né, o responsável por uma criança que está se desenvolvendo, ou por um adolescente que já pegou essa era digital, como é que ele deve lidar com a sua criação ali? Claro, a gente sabe que a gente não pode impedir o acesso deles, né? Porque eles ficariam de fora do mundo que existe hoje. Mas tentar colocar um pouco algumas regras. Como é que a gente consegue fazer isso, doutor? Dá uma luz para esses pais, para essas pessoas que hoje em dia têm esse problema com os filhos que estão ali jogados dentro de um aparelho celular, do smartphone. Então, Paulo, eu acho que tem uma questão básica que é a comunicação intrafamiliar, né? Diálogo é fundamental. Então, e aí no diálogo é possível fazer acordos, né? De tempo, de uso, de horário, né? Acho que são coisas que cada família deve encontrar o seu caminho nesse sentido. A pandemia nos trouxe, inclusive, uma questão muito mais pesada para esse controle por conta do que você mesmo falou, né? É difícil, né? Reunir a turminha agora para brincar, né? Por mais que adultos estejam fazendo coisas nesse sentido, né? Mas a gente vai estar falando aqui a partir do bom senso, né? Então, que acaba sendo a virtualidade um recurso para a gente lidar com algo que é básico no ser humano, que é ser social. Então, as chamadas de vídeo, os bate-papos com amigos, com membros da família, na virtualidade acabou sendo uma realidade hoje mais evidente, né? Mas eu acho que é possível, só que exige, a mudança é possível, mas exige também um empenho dos adultos. Porque se você quer que teu filho não fique tanto tempo no computador, você também tem que dar um tempo para ele de diálogo, de bate-papo. Dá um exemplo também, né, doutora? Com a criança. Exatamente. Né? Coisa que nos falta muitas vezes, né, em N situações aí. O exemplo é fundamental, né? Seja para o isolamento, quando necessário, seja na forma como lidar, poder brincar, poder fazer algumas coisas. Então, família que conversa, que brinca junto, com certeza está tendo ganhos, né, nessa história. Agora, a gente sabe que tem um outro lado muito mais duro, que é a família unida também aumentou a violência doméstica, né? Terminou a paciência. Se já não havia se o relacionamento já era abusivo, e nessa situação
e se houve perda de emprego, algum outro tipo de situação que aumenta o estresse, infelizmente essa situação de violência também ampliou. Acho que são, enfim, tem N coisas, né, que a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, né, Paulo? Uhum. Eu queria dar mais um destaque, que falando dessa questão de violência, o mês de janeiro também é o mês que se fala do Janeiro Lilás, que sim, muito antes do Janeiro Branco veio o Janeiro Lilás, que faz parte do movimento das pessoas transexuais e das travestis. É uma população invisibilizada, né? A gente, por um outro lado, no Brasil é onde se mais acessa conteúdo pornográfico LGBTI+, e é o país onde mais se matam pessoas transexuais e travestis. E aí o Janeiro Lilás foi para falar disso também, dar visibilidade, né? Essa é uma das críticas que a gente fala, que então saúde mental é algo para a gente falar de janeiro a janeiro, né? Para falar o ano inteiro e não invisibilizar outras subjetividades, né? Que nós trabalhamos com a subjetividade, trabalhamos também, sim, com o indivíduo, mas a gente tem que ter o olhar na coletividade e no bem-estar comum, né? Então, e enfrentar as situações de preconceito, de racismo, de LGBTfobia é também a obrigação, eu diria, da categoria de psicólogas e psicólogos. Por que essa divergência entre os profissionais da área sobre o Janeiro Branco, hein, doutor? É exatamente nesse ponto que eu te coloco, né? Que o Janeiro Branco veio depois, foi iniciativa de um colega de outro estado, para dar visibilidade para a questão principalmente da psicologia ligada ao atendimento individual, né, a psicoterapia, valorizar a área clínica da psicologia, que sim, é fundamental, mas a gente entende que a saúde mental tem outros espaços para a gente discutir, espaços no sentido até de datas comemorativas no ano, que provocam eventos, né, de debate e tudo mais. E, como eu falei, né, o Janeiro Lilás veio antes e a gente põe um Janeiro Branco em cima e invisibiliza mais ainda uma situação que já é um tanto invisível na nossa sociedade, né? É uma realidade difícil para muitos acolherem, aceitarem, mas esse é o grande desafio da psicologia, né? É um desafio para todos nós, humanos, aceitar diferenças, acolher, combater preconceitos, dialogar com as diferenças, né? Essa é a grande questão. E respeitar as pessoas como elas são, né? E nós não somos contra, né? Nós somos a favor de falar, sim, da saúde mental sempre, né? Então, de janeiro a janeiro, né? Não só no mês. É bom cuidar. Como presidente do conselho, eu queria perguntar sobre como é que está a situação com relação aos, eu ia falar os DETRANS, mas com o Código Brasileiro de Trânsito com relação à atuação dos profissionais da área, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai tirar uma carteira de motorista, né? Como é que está essa situação dos profissionais que fazem o exame psicotécnico, né? Não sei se chama ainda psicotécnico, mas na minha época era psicotécnico, né? E como é que está essa Avaliação situação? psicológica. Isso. Uhum. Então, o que houve foi um movimento até para o retorno às atividades. Existe um distanciamento maior dos agendamentos de atendimento, com os devidos cuidados, né? Álcool em gel, máscara, manter distância, mas o processo de avaliação é um processo de exposição também, né? Para quem vai ser atendido e para quem atende.
mas o trabalho está acontecendo desta forma, mantido, não sei se era isso que você estava querendo saber da avaliação, né? Então, quem vai tirar a Carteira Nacional de Habilitação ou mudar de categoria, né, precisa passar pela avaliação psicológica. E quem concentra esse encaminhamento é o próprio Detran, né, que encaminha para as clínicas credenciadas. E aí o pessoal tem todo um cuidado e responsabilidade de fazer esse espaçamento do atendimento e com os cuidados necessários orientados, né, pelas autoridades sanitárias. Muito bem, a gente está chegando já na nossa reta final aqui, doutora Célia Mazza de Souza, psicóloga, presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado do Paraná. Você deixar aqui livre espaço para a senhora falar sobre o tema, colocar aqui as suas ponderações que a senhora não fez e gostaria de fazer, sobre o tema saúde mental e aproveitando já esse início, né, de 2021 para que a gente tenha um ano um pouco mais com um pouco mais de saúde para nossa vida. Importante ter tudo em ordem na nossa cabeça também, né, doutora? Quem dera fosse, né, de uma forma bem fácil e tranquila, né, dar umas dicas a respeito. Mas, assim, fundamental, se a pessoa está se sentindo angustiada, né, com as suas questões, não está dando conta de lidar com as emoções que fluem nesse momento, né, e com o aumento de ansiedade e tudo mais, buscar ajuda, né, isso é muito importante. Se vê que tem muita alteração do sono, tem impactos para lidar com determinadas situações, né, no sentido de travar, digamos, os movimentos, né, de decisório, movimento, enfim, que em geral fluía de uma forma tranquila, agora está com dificuldade, procura ajuda. Lembrando que o Sistema Único de Saúde tem também acolhimento, mas que também existem outros recursos, né? Seja nas clínicas escola, nas clínicas particulares, mas que tem também um atendimento social, né? E que as pessoas não fiquem sozinhas, né? Que busquem atenção e que procurem, principalmente, encontrar alguma coisa que lhe dê prazer para fazer com mais atenção e dedicação, né? E não deixem de manter as suas redes de contato, né? Mesmo que para isso a gente tenha que mais um pouquinho abusar da tecnologia, né? Mas as redes são fundamentais para dar esse suporte. Tem situações tabus que a gente precisa lidar e que eu acho que vai ser um momento, quem sabe, para uma outra live, né? Como que a gente lida com morte, com sexo, com a questão do dinheiro e com a questão da loucura. Sejam as nossas pequenas loucuras no sentido de nossas dificuldades, nossas pequenas excentricidades, às situações de maior agravo na área da saúde mental, né? Então, assim, fundamental a gente estar atento a esses 4 fatores que pouco se fala porque ainda são tabus, né? E que a gente tem que se apropriar. E a pandemia nos forçou a falar de algo que a gente não gosta de falar, morte e medo de morrer. E a gente precisa não só falar. Olha, eu quero agradecer a sua participação, doutora. Foi um prazer conversar com a senhora nessa manhã de terça-feira. É claro que a gente vai, com certeza, abordar outros temas com a senhora, mas desde já agradecendo a sua participação aqui nas plataformas Banda B, né, pelo Instagram, pelo Facebook, no bandab.com.br, e desejar um feliz 2021, né, para a doutora, e até uma próxima oportunidade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço e estamos à disposição. Tá bom? Valeu. Obrigada. Valeu, obrigado. Conversamos com a doutora, psicóloga Célia Mazza de Souza, presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Estado do Paraná. Doutora, obrigado, até a próxima. E para você que está pela live, um grande abraço, até a próxima. Tchau.